Era uma vez, nos reinos celestiais, um guerreiro tão poderoso que enfrentou o próprio Lúcifer, o arcanjo Miguel. Mas e se eu lhe dissesse que a maior missão de Miguel ainda não acabou? Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, sinais apontam para uma profecia extraordinária se desenrolando diante de nossos olhos, uma profecia que a igreja raramente discute. Você consegue sentir isso se agitando em seu espírito? Porque se Miguel está realmente ascendendo, tudo está prestes a mudar de maneiras que mal podemos imaginar. Fique ligado, enquanto mergulhamos na batalha celestial que se desenrola acima de nós e aprenda como você pode fazer parte dessa narrativa divina. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar nos comentários de onde você é ou como Jesus tocou sua vida. Lembre-se, Jesus o abençoará e estará sempre com você. Imagine estar na vasta extensão dos campos de batalha celestiais, onde a guerra espiritual se desenrola em uma escala insondável para a mente humana. Em meio a esse conflito celestial, encontra-se o arcanjo Miguel, uma figura não apenas lendária, mas de profunda importância bíblica. Dentro da intrincada tapeçaria das Escrituras, a presença de Miguel é consistentemente reconfortante, retratado como um poderoso protetor, um comandante de forças muito além do alcance da compreensão mortal. Sua identidade não está envolta apenas no etéreo. Miguel é fundamental para as narrativas de Daniel, Judas e Apocalipse, desempenhando um papel tão vital que compreendê-lo poderia remodelar a forma como percebemos o reino espiritual e suas influências na Terra. No livro de Daniel, Miguel surge não apenas como um observador passivo, mas como um guerreiro que guarda o povo de Deus. Daniel 10:13 o retrata como alguém que detém as forças das trevas, permitindo que mensagens divinas cheguem à humanidade sem obstrução. Não se trata de uma simples figura guardiã. Trata-se de um ser de autoridade e poder, fundamental contra agentes espirituais adversários. À medida que nos aprofundamos, Daniel 12:1 profetiza que Miguel surgirá durante um período de angústia sem precedentes, permanecendo como um baluarte, garantindo a libertação daqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida. A imagem retratada nesses versículos é de urgência e grandeza. Miguel é mais do que um anjo. Ele é um salvador de paraquedas na batalha espiritual, reforçando as alianças de Deus quando a escuridão ameaça engolfar. Judas 1:9 acrescenta outra camada a essa compreensão. Em uma narrativa misteriosa e comovente, Miguel luta com o diabo pelo corpo de Moisés. Esse confronto está longe de ser trivial. Ele representa as profundas implicações espirituais da vida e missão de Moisés. Mesmo na morte, o corpo de Moisés possui significado divino, um testemunho da autoridade e da promessa de Deus aos seus escolhidos. A recusa de Miguel em fazer uma acusação crítica contra o diabo, declarando, em vez disso, "O Senhor te repreenda", demonstra não apenas contenção, mas também uma profunda submissão à autoridade divina. Uma ilustração da resolução de conflitos na economia espiritual, seguindo a justiça soberana de Deus em vez de ceder às provocações demoníacas. O crescendo do retrato bíblico de Miguel ocorre em Apocalipse 12:7-9, onde os céus se tornam verdadeiros teatros de guerra. Miguel e seus anjos se envolvem em batalha contra o dragão, aquela antiga serpente, sinônimo de Satanás. Aqui reside uma narrativa profundamente simbolizada e frequentemente examinada por seu fascínio esotérico. Miguel expulsando Satanás do celestial para o terrestre. Essa expulsão cósmica retrata um ponto de virada na linha do tempo espiritual, a expulsão da rebelião do céu. A ressonância dessa história não é apenas um mito destinado a confortar, mas um lembrete contundente das batalhas espirituais em curso e da realidade dos esforços do mal para se infiltrar e corromper. Por meio dessas passagens, as Escrituras cuidadosamente teceram uma tapeçaria de Miguel, não apenas como um ser celestial, mas como um comandante venerado, escolhido para proteger o povo de Deus. Ele personifica a esperança da intervenção, um modelo para a fidelidade divina que ninguém supera. Sua presença é um farol através dos céus espirituais tempestuosos, garantindo que as forças das trevas não reinem sem serem desafiadas. Por quê? Então, o papel de Miguel se intensifica à medida que nos aproximamos do fim profético dos tempos.
Os padrões de suas intervenções anteriores mostram uma correlação com tempos de grande tribulação e a reafirmação da promessa divina. Seu legado se entrelaça com a noção de guerra espiritual, se fortalecendo à medida que a profecia gera a realização. Com as salvas da história ecoando em nossas vidas modernas, Miguel permanece resoluto, uma sentinela contra cercos invisíveis. Sua prontidão e participação ativa na guerra celestial são lembretes de que os crentes não estão abandonados às ciladas do inimigo. A identidade e a defesa implacável de Miguel se manifestam como uma fonte de coragem, incitando aqueles que mantêm a fé a alinhar suas batalhas com seu estimado propósito. Ao contemplar as lutas cósmicas onde Miguel está de guarda, devemos provocar em nós um chamado às armas, não com espadas, mas com oração, resiliência e confiança na vitória final assegurada pela providência divina. À medida que a guerra espiritual se intensifica no desenrolar dos tempos proféticos, compreender o papel de Miguel não é apenas uma busca intelectual, mas um chamado para incorporar a tenacidade e a fé que ele exemplifica, parte de uma história divina que ainda se desenrola na tapeçaria eterna. No cerne do Apocalipse, o capítulo 12 revela uma batalha cósmica de proporções épicas, onde os céus são um campo de batalha e as apostas são eternas. Miguel, o poderoso arcanjo, se posiciona como um comandante celestial, liderando as hostes celestiais contra a antiga serpente, o dragão, identificado como o próprio Satanás. Ao nos aprofundarmos nessa cena profunda retratada em Apocalipse 12, 7-9, nos deparamos com uma narrativa que desperta admiração e especulação. A questão que paira na mente de estudiosos e crentes é se esse retrato vívido da guerra celestial é um relato histórico de eventos passados ou uma declaração profética de conflitos ainda por vir. O versículo diz: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos pelejaram, e não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Essa passagem tem suscitado muitos debates teológicos, com foco principal no momento e nas implicações desse confronto celestial. Por um lado, alguns interpretam esse evento como um pano de fundo no passado primordial, sugerindo que ele simboliza a queda original de Satanás em desgraça, um momento em que ele ultrapassou sua posição divina e foi expulso devido ao orgulho e à rebelião. A narrativa está ligada a Isaías 14:12 e Ezequiel 28:17, que poeticamente esboçam a queda de Lúcifer, mas essas interpretações deixam espaço para a possibilidade de lutas espirituais contínuas. Por outro lado, uma perspectiva diferente sustenta que o Apocalipse, em grande parte profético e apocalíptico, alude a eventos relativos ao cumprimento escatológico futuro. Esse ponto de vista postula que a guerra no céu é um precursor do período de tribulação, marcando uma intensificação na guerra espiritual que coincide com o cenário do fim dos tempos. Cada interpretação oferece insights únicos sobre como entendemos a dinâmica espiritual e nosso lugar nela. Aprofundando-se no simbolismo de Apocalipse 12, a guerra entre Miguel e o dragão representa mais do que um confronto celestial. Ela incorpora uma metáfora para a batalha recorrente e invisível entre o bem e o mal, um tema ecoado em todas as Escrituras. Miguel, como defensor do povo de Deus, destaca a realidade sempre presente da proteção divina contra adversários espirituais. A expulsão de Satanás simboliza um golpe decisivo na influência do mal nas esferas celestiais, refletindo não apenas uma situação de combate imediata, mas também o triunfo mais amplo da justiça sobre a iniquidade. Este conflito crescente levanta a questão: será que Miguel já poderia ter agido em preparação para este evento futuro profetizado, invisível aos olhos humanos, ou aguardamos sua posição crucial? A narrativa do Apocalipse é carregada de urgência, particularmente quando se considera o papel do dragão que, ao ser expulso, libera sua ira sobre a terra, sabendo que seu tempo é curto. Sugere uma metamorfose da instabilidade espiritual para o caos mundano, uma transição que potencialmente marca o início do que é comumente chamado de Grande Tribulação. A ideia de que Apocalipse 12 poderia indicar tanto um evento histórico quanto uma promessa profética desafia as linhas do tempo tradicionais e convida os crentes a considerarem a continuidade da guerra espiritual. Esta narrativa conecta dimensões
unindo céu e terra, tempo e eternidade, exigindo uma compreensão que transcenda a progressão linear do tempo como percebida pela humanidade. A representação de Miguel e seu exército angelical evoca reflexões sobre nossa vigilância espiritual atual. Embora nem sempre percebamos a guerra travada nos reinos celestiais, os resultados impactam nossa existência terrestre. A expulsão do dragão do céu, seja como símbolo de convulsões passadas ou de turbulência iminente, exemplifica a fragilidade suprema do mal contra a luz divina. À medida que navegamos em nosso contexto moderno, a narrativa do Apocalipse ecoa como um lembrete para permanecermos espiritualmente firmes. Ela nos compele a considerar nosso papel dentro desta história cósmica em andamento. Estamos alinhados com as forças divinas representadas por Miguel, permanecendo firmes em nossa fé, ou subestimamos a gravidade da batalha à medida que os lados são escolhidos. O conflito celestial em Apocalipse 12, seja visto como uma história concluída ou um futuro iminente, ensina que a vigilância é primordial. Ele nos pergunta não apenas quando esses eventos se desenrolarão, mas também quão preparados estamos para atuar como participantes da saga divina que continua a se desenrolar pelo cosmos. A missão antecipada de Miguel na Terra é um dos mistérios mais intrigantes quando nos aprofundamos na profecia bíblica. Ao examinarmos Daniel 12:1, que afirma: naquele tempo, Miguel se levantará. Essa narrativa abre a porta para a compreensão do papel fundamental que Miguel poderá desempenhar nos eventos futuros que cercam o nosso mundo. Essa ideia de levantar-se implica uma dicotomia entre ação e autoridade celestiais, projetando uma era que fala de grandeza, urgência e intervenção divina. A expressão levantar-se indica mais do que mera presença. Sugere um empoderamento ou um momento de transição, uma mudança de marcha na governança celestial, que não é diferente da troca da guarda. Para Miguel, esse ato significa um despertar, um chamado ou, talvez, uma responsabilidade de promulgar julgamento ou impor a vontade divina sobre a terra. A imagem que isso evoca é poderosa. É como testemunhar uma sentinela se erguendo, pronta e preparada para liderar o que poderia ser uma revelação literal. Ligando isso a 2 Tessalonicenses 2:6-7, e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente aquele que agora o detém o fará até que seja tirado do meio. Somos convidados a uma compreensão profunda de uma restrição cósmica ao mal. Muitos estudiosos e teólogos têm especulado sobre a identidade desse restringidor, com Miguel se apresentando como um candidato crível. O possível papel de Miguel como limitador se alinha perfeitamente com sua natureza de anjo guardião e guerreiro, consistentemente retratado nas Escrituras como alguém que confronta as forças do mal com a autoridade de Deus. Se Miguel é realmente esse limitador, cuja mera presença atrasa o surgimento da iniquidade, então seu afastamento, ou melhor, seu levantamento, torna-se um evento monumental. Pode significar o rompimento de um véu cósmico, desencadeando a aceleração em direção a eventos apocalípticos, a ascensão do anticristo e a subsequente descida à tribulação. Só esse pensamento já é arrepiante, mas exige uma reflexão profunda sobre os tempos em que vivemos e os sinais que observamos ao nosso redor. Imagine o mundo como um palco onde protagonistas e antagonistas se reúnem, alguns visíveis, outros ocultos, aguardando atrás de uma cortina de eventos terrestres atuais. A próxima missão de Michael implica uma fase oculta da ação, não imediatamente perceptível a olhos destreinados. Como a formação de uma tempestade antes de atingir o litoral, os estrondos da guerra espiritual são sutis, porém profundos, exigindo um coração vigilante e perspicaz para serem percebidos. Neste teatro metafórico, pode ser necessário um desenrolar dramático para que o público perceba a escala e o escopo do que está em jogo. A ascensão do anticristo também pode ser paralela às ações de Michael. À medida que certas forças ganham poder descontrolado, a humanidade pode ser apanhada em um confronto ideológico, espiritual e físico muito além de nossas percepções atuais. E com isso, o chamado à vigilância torna-se primordial. Esta fase é oculta não por ser secreta, mas porque opera em dimensões espirituais frequentemente ignoradas pelos olhos materiais.
Ela fala da preparação exigida dos crentes, como ecoa em Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus. Os crentes são convocados a se revestirem de fé e prontidão, pois o campo de batalha não é apenas terreno, mas profundamente espiritual. O cerne da vigilância reside na oração, no discernimento e na vida justa, alinhando-se com o propósito celestial. A preparação para a revelação da missão de Miguel nos pede para considerarmos onde nos posicionamos pessoal e coletivamente na trama desta linha do tempo profética. Estamos vigilantes? Estamos engajados? Estamos prontos para apoiar a obra divina de Deus no palco deste mundo? Embora alguns eventos possam ocorrer em segredo, mentes perspicazes vasculham o horizonte em busca de mudanças e transformações nos climas espirituais, sabendo que o que acontece no invisível, em última análise, se manifesta no tangível. Concluindo, a fase oculta da próxima missão de Miguel convida cada um de nós a um relacionamento mais profundo com a fé, no qual somos atores participantes ativos, sintonizados com os sussurros do céu. Essa vigilância proativa não é um medo glamorizado, mas uma fé encorajada, uma expectativa ansiosa marcada pelo amor, pela esperança e pela prontidão para a intervenção divina à medida que a história da Terra se desenrola na narrativa infalível de Deus. Em meio ao teatro celestial de Apocalipse 19:20, os próprios céus parecem tremer de antecipação. O texto evoca imagens de um compromisso divino, do tipo que cada alma, talvez inconscientemente, aguarda seu eco. Aqui, entre as narrativas imponentes de profecia e promessa, está Miguel, o arcanjo cuja presença permeia o roteiro espiritual de guerra, autoridade e triunfo final. Nestes capítulos culminantes, enquanto o leitor contempla o abismo cósmico, o papel de Miguel parece se cristalizar com profunda clareza. Ele não é apenas um defensor, mas um líder orquestrando a ofensiva celestial final contra as forças dispostas em desafio ao decreto divino. A cena se desenrola dramaticamente quando Cristo retorna em um cavalo branco, um símbolo reluzente de vitória ainda a ser alcançada na terra. Sua aparição marca o ápice da paciência divina, agora se transformando em ação decisiva. É um momento retratado com imagens vívidas e grandeza celestial. Enquanto os exércitos do céu se alinham atrás dele, não se pode deixar de refletir sobre a posição de Miguel entre eles. Conhecido em todas as Escrituras como um guerreiro contra os principados das trevas, poderia ele ser o comandante dos batalhões angelicais, empunhando a própria espada do céu, liderando-os em retidão contra a tirania da besta. A besta, emblemática da loucura humana e da lealdade ao engano, prepara-se para um confronto que a história previu, mas que a humanidade em grande parte ignorou. Seus exércitos, limitados por falhas de escolha e consequências, opõem-se às hostes celestiais. Este golpe final descrito em Apocalipse não é apenas uma batalha de carne e osso, mas da própria essência do bem contra o mal, um confronto cataclísmico onde destinos são selados e a verdade é vindicada. O caos deste campo de batalha terrestre refletirá o conflito observado nas visões de Daniel, com Miguel permanecendo firme como defensor e promotor da justiça divina. Os riscos transcendem o mundo material, refletindo-se nos céus assim como na terra, uma dualidade cósmica frequentemente negligenciada. O desmascaramento do mal ao longo de Apocalipse se desenrola como a jogada final, uma oportunidade final para a malevolência reivindicar sua soberania sobre a criação. É aqui que as vitórias anteriores de Miguel, nos reinos celestiais ressoam. Seu banimento de Satanás e dos espíritos rebeldes preludia este julgamento terreno. O livro de Judas relembra suas lutas pelo corpo de Moisés, um microcosmo da luta maior. Com sua experiência na guerra celestial, Miguel torna-se fundamental para o ato final, enquanto o Apocalipse traz novamente acusações contra a antiga serpente. A vitória no céu refletiu-se plenamente na terra. A expulsão histórica de Satanás por Miguel lançou as bases. Agora, o julgamento final neste palco terrestre revisita a sua verdade. Todos os fios narrativos se entrelaçam, ilustrando um contínuo de iniciativa divina desde as primeiras batalhas registradas até este penúltimo episódio. Em um universo equilibrado entre a redenção final e a perda irredimível,
Todos participam desta história, consciente ou inconscientemente. As imagens nestes capítulos pintam uma visão impressionante. Vozes clamando do céu, habitando na luz eterna e oferecendo glória à verdade que vence todo o engano. Para os crentes, tais narrativas desafiam. Elas o chamam à prontidão espiritual, incitando as almas a empunharem a armadura completa da fé. Isso não é observância passiva, mas engajamento ativo, ecoando a preparação exigida do santo a cada dia. O chamado da Bíblia fala profundamente aqui. Permaneçam vigilantes, adornem-se com a verdade e a justiça e levem a mensagem da salvação rapidamente aos seus pés. Dessa forma, os crentes não são meros espectadores. Eles participam da campanha divina contra a falsidade. É um chamado para enxergar além do véu deste mundo, para transcender as lutas diárias com os olhos firmemente fixados no prêmio eterno. A história de Miguel e dos exércitos celestiais nesta última batalha nos impele à contemplação e à ação, um convite para ver a realidade invisível. Todo crente se alista neste confronto final. Espíritos encorajados por escrituras antigas que ressoam novamente. A narrativa clama como um hino à alma preparada. Ver é crer. Crer é preparar-se para tudo o que está além do horizonte. Há um chamado persistente, uma promessa escrita no Apocalipse. Esteja preparado, pois se aproxima o dia em que os exércitos celestiais, liderados por Miguel e Cristo montado em seu garanhão, quebrarão o silêncio com seu bendito estrondo de triunfo.